eu recebo vocês para o segundo evento, o segundo dia do seminário Democracia e Autonomia, um evento da Seção de Ciências Sociais no Brasil, por intermédio do grupo Jornada da Trimembração, em parceria com o professor Wilson Nobre. Os integrantes do grupo Jornada da Trimembração são Andrea Zivert, Cláudia Vivacqua, Paulo Vicente e Michel Musch. Nesse projeto, nós trabalhamos conjuntamente com Juan Botelho e Felipe, da Banca Ética Latino-Americana. A Seção de Ciências Sociais no Brasil promove a pesquisa, a publicação e a educação no âmbito do social humano. Adicionalmente, um dos objetivos da Seção de Ciências Sociais foi cunhado ontem em imagens na abertura do Seminário Democracia e Autonomia, pelo Gerald Hefner. Ele nos falou da importância em assumirmos novas responsabilidades individuais e conjuntas, colocar-se à disposição para o bem-estar e o desenvolvimento do outro e, a partir de si, na autonomia, incentivar a transformação e o progresso do coletivo. Resumindo, o desenvolvimento de responsabilidade na autonomia e no pertencimento. Hoje, nós temos a honra de receber no palco virtual do Seminário Democracia e Autonomia o nosso parceiro de jornada, Cícero Bley. Cícero Bley é engenheiro agrônomo da Universidade Federal do Paraná. Ele é fundador do Centro Internacional do Biogás, a CIBiogás, no Parque Tecnológico de Itaipu, fundador do Centro Internacional de Hidroinformática, Itaipu, em parceria com a Unesco, cofundador e presidente da Associação Brasileira de Biogás e Biometano. Hoje, Cícero Bley é CEO da Bley Energias, Estratégias e Soluções. Eu tenho o prazer de receber agora, na sequência de nossas atividades, no Seminário Democracia e Autonomia, o ilustríssimo Cícero Bley, para dar forma e conteúdo ao contexto do nosso encontro no final desta manhã de terça-feira, com a palestra intitulada Democracia e Recursos Naturais. Bem-vindo, Cícero Bley. A palavra no palco virtual é sua. Por favor. Obrigado, Michael. Quero dar o bom dia a todos, a todas que estão presentes nessa jornada e, principalmente, o agradecimento pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês nesse evento tão importante, essa chamada tão importante, realizada aí nesse conjunto de pessoas, como o professor Wilson, a Andréia e todos do grupo, mas principalmente pela oportunidade que me dão de me reconectar com esse mundo da antroposofia, que eu tive o prazer de 20 ou 30 anos atrás também estar presente nos primeiros movimentos que fizemos com a agricultura biodinâmica aqui no Brasil. Quis a vida que eu fosse para outro rumo, um rumo um pouquinho diferente, atrás do meu destino, da minha missão, que estava ligado efetivamente com a questão das energias renováveis. Hoje eu percebo isso com clareza, que foi a inflexão, o movimento que eu precisava fazer. Mas muito obrigado pela oportunidade. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque teria uma sequência de slides. Estão vendo os slides aí, né?
Estamos sim, só precisa projetar. Eu vou projetar, peraí. Ixi, está aqui agora. Bem no comecinho. Aqui está estou com um probleminha aqui que está bem em cima. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui. Você pôr na régua embaixo. Já pus a régua, já pus. Embaixo. Aqui, apresentação. Aqui e aqui. Bom, agora deu. Então, o tema no seminário é esse, democracia e recursos naturais. Talvez a parte mais nobre, mais fácil dessa mãe terra que está aí agonizando com vários efeitos e várias demonstrações de erros que nós temos cometido sistematicamente na gestão e no uso dos recursos naturais para sustentar a nossa vida. Essa preocupação não vem de agora, ela já na Rio 92, ela já tomou um corpo onde a Organização das Nações Unidas optou por entender o processo como esse nexo, água, energia e alimentos. E o nexo que se estabelece com uma força muito grande entre os componentes, ao ponto de, no momento que se atua num, consequentemente, se reflete nos outros dois, e assim sucessivamente. E o grande desafio humano, segundo, desde essa época, os pensadores daquele tempo e tudo, mostravam que é preciso tomar cuidado para não provocar esse desequilíbrio. Por exemplo, na produção de alimentos, que é essencial para a nossa vida, a irrigação fora de controle, exagerada, com equipamentos inadequados, para poder irrigar campos de alimentos, é um dos processos que mais tem consumido água no mundo. Todo o processamento de alimentos industrialmente também é feito à base d'água. E também a água para o nosso cozimento direto, né? Então, são várias atitudes humanas concentradas na relação com a água para poder produzir alimentos e para poder nos sustentar, né? E nesses alimentos, ao fazer a produção, encontramos os famosos agroquímicos, né? Os processamentos todos de geração de alimentos e agora, mais do que nunca, uma tendência muito forte da eletrificação das fazendas no sentido de estabelecer os controles digitais desses processos. Então, várias disponibilidades de internet das coisas entrando no mundo rural para fazer N mais um sistemas de controle e de gestão da geração de alimentos. E, por fim, energia, com um componente fundamental, né? O homem é o ser energético por natureza, ou seja, talvez o único animal no mundo que usa energia além da energia que ele mesmo produz no corpo. Um leão, por exemplo, caça durante 8 horas e dorme as outras 16. Por quê? Porque precisa acumular energia no corpo para poder gastar energia caçando. Nós não, nós aprendemos a domesticar os recursos naturais e fazer deles algo que substitui o nosso trabalho. E com isso, a raça humana acabou por prevalecer no mundo muito ligado a essa capacidade de produzir energia com recursos naturais, que, evidentemente, a água é um deles, mas outros tantos, né? Inclusive energias que estavam soterradas pela terra para poder estabelecer esse ambiente favorável à vida na sua superfície. Ela teve que confinar restos de organismos, hoje nós conhecemos como petróleo, 5, 8, 10 quilômetros de profundidade, e nós estamos lá buscando essa coisa toda e trazendo para a superfície, fazendo todo esse processo que está aí. Circundando esses 3 grandes sustentáculos da sustentabilidade, nós temos aqui as mudanças climáticas pressionando muito e provavelmente
numa próxima edição de uma abordagem dessa, nós vamos ter mudanças climáticas já dentro desse círculo aí. A governança, que exatamente são as grandes diferenças injustas que nós temos praticado com nossos sistemas econômicos, e um grande componente quase que inevitável, que seria o crescimento da população. Isso, então, estabelece um permanente desequilíbrio nesse processo. Com relação à população, está aí o gráfico evidente, estamos tendo uma curva ascendente, partimos já em 2050, aproximadamente por 10 bilhões de pessoas disputando no mundo aquilo que o mundo possa ter de terra, de água e de energia. E com isso traz-se aí uma consideração bastante importante, inclusive ontem estivemos conversando sobre isso, a necessidade de inserir dentro desse contexto de criaturas, de elementos naturais, não coisas, mas elementos naturais, também o elemento humano, como fator de desequilíbrio fortíssimo desse processo. Então, aí está praticamente a síntese do que eu gostaria de apresentar. Nós temos sistematicamente visto de longe os problemas com a água como se não fossem nossos, com a energia como se não fosse nosso, ligamos o interruptor e temos a energia, e, finalmente, os alimentos que vão no supermercado comprar para nos abastecer. Isso tudo está em função da população, da vida humana na Terra, que é um centro desse processo, pelo poder que ela tem de desequilibrar tudo isso que está aí. Então, nós já temos indicadores de mudanças climáticas que já não selecionam mais as categorias dos atingidos, né? Antes, as águas só eram poluídas para aqueles que não podiam comprar água mineral em garrafa. Aqueles que podem comprar teriam totalmente a possibilidade de escapar da poluição das águas, mas a poluição do ar, não. A poluição do ar atinge a todos indiscriminadamente e tende a se estabelecer com muita força, muita intensidade nesse contexto da vida humana sobre a Terra, na medida em que nós somos incapazes de substituir aquilo que efetivamente tem produzido esse desequilíbrio. E aqui está a distribuição das responsabilidades. Eletricidade e meios de transporte representam mais de 50% da emissão de gás de efeito estufa. Isso quer dizer que são dois setores que vão ter que efetivamente rever suas posições. Principalmente os transportes das cargas e das pessoas vão ter que passar a ter uma abordagem mais aliviada sob o ponto de vista desse processo, porque são contínuos, são frotas dedicadas a distribuir coisas, a coletar leite, a distribuir ração, a distribuir comida, a distribuir cartas, tudo gira em torno desse movimento com esse tipo de modal de transporte que hoje está efetivamente contribuindo para a emissão de gás de efeito estufa. A eletricidade é a mesma coisa. Fala-se aí em passar para carvão, para petróleo, etc., quando, na verdade, nós temos que buscar novos meios no processo. A indústria tem um papel fundamental nisso, a agricultura outro, e nossas residências outras. Temos que aprender a conviver com esse processo aí. E a natureza não fala por meias palavras, não fala de forma branda, ela se manifesta em eventos absolutamente dramáticos, importantes, com grande dimensão, que são as inundações ou as secas e também as alterações climáticas com os ventos, etc. Então, essa é a resposta que nós estamos tendo daquilo que nós estamos fazendo, e mudar isso é uma questão urgente de sobrevivência. Os gases de efeito estufa, dois deles são particularmente importantes. É o CO2, que é a base, que é inclusive o parâmetro de medição desses gases, tudo é comparado à emissão de toneladas de CO2. Eles estão ali diretamente ligados à combustão dos combustíveis fósseis, gasolina, diesel, horror de emissão, né? E o uso do óleo cru e do carvão também
em vários processos aí industriais, etc. Agora, o metano é particularmente importante, porque ele é 21 vezes mais poluente do que os gases do efeito estufa, o gás carbônico. Então, você tem, para cada tonelada de metano evitada, 21 toneladas de gás carbônico evitado. E isso é muito importante, porque o metano está, inclusive, associado aos nossos resíduos, aos sistemas que nós usamos no processo de produção agrícola. E esse metano é um foco de redução de gases importantíssimo que nós temos à disposição para concentrar nossos esforços. E isso tudo está montado em cima dessa equação dos gases mais poluentes. Se nós pudermos ter algo de atenção sobre essas questões, seria muito importante. E o metano está aí, conectado diretamente às questões do lixo urbano, que já sufocam o próprio globo. Já na Europa é proibido se levar materiais orgânicos para o lixo, para os lixões, por conta da emissão espontânea de metano, e nós podemos utilizá-lo aqui de uma forma bem mais inteligente no processo. Aqui nós temos, em 2050, uma projeção da OCDE de que precisaremos de 80% mais energia, 55% mais de água e 60% mais de alimentos. Então, nós temos aqui claramente um alvo a buscar, a equacionar, a investir, a produzir, a fazer alguma coisa para que isso aqui seja atenuado, essa dependência energética, e principalmente não seja fator de tanta emissão de gases. Aqui eu estou colocando essa informação nesse gráfico para mostrar que existem pessoas pensando muito fortemente nesse processo todo. Então, o Robert Efferman III, o Robert Efferman III é um inglês, peraí, deixa eu só botar isso aqui. É um pesquisador inglês que estuda a era dos gases. Então, ele botou nesse gráfico aqui, na base de 1850 até 2150, 300 anos de história. E aqui ele colocou porcentagem de atuação de 3 grandes linhas de energia. Aqui a primeira linha é a linha dos sólidos, a linha das madeiras e das palhas. Nós ainda estamos queimando muita madeira no Brasil, principalmente para aquecimento de animais. Mas aqui está o declínio dessa linha. Ao longo do tempo, ela vai desaparecer, porque não tem sentido queimar madeira para fazer energia. Aqui a outra linha, resumidamente, é a linha do óleo, dos combustíveis líquidos, onde eles declinam rapidamente, tem uma prevalência aí de 150 anos na nossa história, mas eles declinam rapidamente porque são efetivamente muito poluentes sob o ponto de vista dos gases. E aqui a linha dos gases, acabando no gás do hidrogênio, que é a fonte de energia mais limpa que se conhece, acaba nesse hidrogênio, que será a grande redenção da humanidade. Várias pesquisas estão dando andamento a isso, e é preciso ter uma linha sobre essa coisa. E aqui, nessa curva, os gases naturais, e o metano é um gás natural. O metano vem do apodrecimento dos resíduos orgânicos, e através do metano, que é CH4, você fazendo uma reforma, você chega no 2H2, ou seja, 2 hidrogênios por molécula de metano. Então, na rota do hidrogênio está o metano, está o biometano, que é em síntese, é uma das saídas para forçar uma redução acelerada de gases de efeito estufa. O mundo, os pesquisadores fazem um limite aqui em 2010, deixando para trás um mundo não sustentável, com o crescimento econômico comprometido, centralizado. Essa é uma palavra que, para mim, é importantíssima na formulação de algo novo para conter tudo isso. A centralização dos sistemas anteriores está ruindo gradativamente, a gente está vendo isso na energia elétrica, está vendo isso na energia do petróleo, todas as grandes concentrações
aconteciam no passado. E eram tecnologias de capital intensivo, ou seja, caríssimas, para poder fazer algum uso desses combustíveis. E, crescentemente, nós estamos entrando num mundo descentralizado, menos capital intensivo, com tecnologias mais disponíveis, inclusive, para poder ser descentralizada. Essa é talvez a história das mais importantes aí nesse processo. E, de novo, a organização dessas ações no ambiente social, econômico e ambiental, fazendo com que esses três eixos, ao se cruzarem, estabeleçam a questão da sustentabilidade. Eu vou até passar um pouco rápido por cima disso aqui, porque todo mundo já tem mais ou menos a noção de que esses três eixos são os eixos principais de se encontrar o processo. E, com isso, costura-se o que as próprias Nações Unidas têm falado dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O objetivo 7 é o objetivo da energia, está aqui posto, então eles se relacionam, também são todos contando com a presença das pessoas. Como referência, eu gostaria de colocar aqui uma experiência vivida por 15 anos na Itaipu Nacional, onde eu tive a responsabilidade, o prazer e a felicidade de trabalhar durante o período em que esse projeto esteve vigindo lá. Era um grande projeto da Itaipu. Tivemos aí 20 programas, 65 ações, 2.146 parceiros, não mais dentro da Itaipu, mas na bacia hidrográfica que compõe o reservatório de Itaipu. Por quê? Porque o suinocultor que está lá a 150 quilômetros de distância do reservatório de Itaipu usa a mesma água que Itaipu usa para fazer a maior geração hidrelétrica do mundo. Então, essa relação água-água, usuário com usuário, mesmo que ela seja independente do tamanho, eu estou usando o exemplo da maior hidrelétrica do mundo com o menor produtor do mundo, então você tem um nexo de relação importantíssimo a ser colocado. E o papel de empresas como essas empresas, como Itaipu, como Furnas, como tantas outras empresas, com 400 hidrelétricas no país, podendo fazer exatamente essa mesma aproximação em seus entornos. Para mim, foi o marco dentro da gestão do Jorge Samek, que foi uma pessoa que patrocinou esse projeto e deu vazão a todo esse conceito de cultivar a água, ou seja, cultivar a água com o mesmo valor do que cultivar o solo. E, com isso, estabelece, naquele primeiro gráfico que nós tivemos, o mesmo tratamento dos dois componentes, água e solo. E, por fim, eu quero me referir a isso que hoje está acontecendo à larga pelo mundo todo, que é uma reação do sistema financeiro internacional instituindo os conceitos de Environmental, Social and Governance, exatamente esse conjunto de coisas que é preciso estar ocorrendo para poder estabelecer a sustentabilidade. Os critérios ESG têm que ser auditados, portanto, eles têm que ser medidos, eles têm que ser comprovados. Não basta você fazer um greenwashing e dizer, estou fazendo a minha parte, estou fazendo ESG. Não está fazendo ESG, tem que provar que está fazendo ESG. E isso é um componente, embora seja uma outra forma de um capitalismo verde chegar ao mundo, é uma forma também de tentar conter esse processo. Não dá para diminuir a importância disso, assim como não dá para diminuir a importância de todos nós nesse processo. Então, às vésperas, na sala de espera da COP26, estão aí com os recursos naturais continuam nesse processo, e a democracia é a única fórmula capaz de nos levar a atenuar essa destruição precoce que nós estamos fazendo. Seria isso que eu tenho a colocar, e fico à disposição para conversar sobre esses dados aí. Vou interromper aqui a minha... Muito obrigado, Cícero. Eu assumo... Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu assumo o processo a partir daqui. Para conduzi-los, se você quiser, eu posso fechar para você. Isso, pronto. Boa. Pessoal, bom dia a todos.
é um prazer muito grande estar com vocês aqui nesta conversa, nesse diálogo. Muito obrigado, Cícero. Você trouxe um elemento muito interessante e eu vou começar a explicar para vocês a próxima etapa, que é uma etapa de vocês conversarem, mas eu queria fazer um gancho. Então, para explicar essa próxima etapa, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação também, essa coisa de ser engenheiro e a gente gostar de ter um apoio, né, para poder fazer a apresentação. Poxa, aqui. Então, vocês estão vendo aqui a minha tela, e a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que agora nós vamos para uma sessão de conversa, de diálogo, em salas pequenas. Vocês estão sendo distribuídos em salas com poucas pessoas, e à medida em que vocês estiverem lá, vocês vão estabelecer um diálogo sobre esse poderoso estímulo que o Cícero trouxe, da questão dos elementos naturais, do recurso natural e da relação do ser humano enquanto sociedade com esses recursos naturais, o que vai carregar a nossa conversa para a democracia. Então, a opinião de todas as pessoas e de cada pessoa importa muito. Para isso, a gente adota uma postura apreciativa em relação a essa outra pessoa e, obviamente, respeitosa. Quer dizer, se uma pessoa estiver falando, por favor, não interrompa. A nossa reunião está sendo gravada e essa imagem toda, essa gravação será disponibilizada. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que existe uma espécie de treinamento social para o debate, para a gente fazer valer a nossa opinião dentro de uma conversa. Professor, então, eu acho que a apresentação não está aparecendo. Só confere, por favor. Claro, eu esqueci de compartilhar, só isso. Então, eu estou aqui. Compartilhar. Obrigado, viu? Então, eu estava falando dos acordos, né? Opinião, apreciação, respeito e gravação de imagem. E eu comecei a falar do debate e do diálogo. Quer dizer, o debate vem do francês débattre, que é embate, que é encontro, que é luta. E no debate tem que haver um ganhador e um perdedor. Enquanto que o diálogo vem do grego dia, logos, fluxo de significados, significa trocar significados. E eu enxergo desse jeito, você enxerga daquele jeito, que bom, vamos compartilhar, né? É um convite a uma investigação refletindo a respeito da posição dos outros. Então, no diálogo, que é o convite para hoje, prevalece a apreciação, a escuta ativa, a empatia pelo outro e a abertura para encontrar algo novo, que ainda não era conhecido, né? Quando a gente faz essas técnicas de Word Café, essas técnicas sociais de conversa, nós chegamos no final a essa grande frase: a sala, o grupo, todo mundo junto, é mais inteligente do que a pessoa individual mais inteligente da sala. Então, aprecia a inteligência do grupo, né? Bom, nós vamos, então, agora para uma conversa em grupos pequenos. Essa conversa, eu abri aqui um aplicativo que talvez para vocês seja novo, chamado Mentimeter, e vocês podem acessar esse aplicativo escrevendo no navegador de internet mente.com, e aí vai aparecer um local para pôr um código, vocês vão colocar 9319-5459. Vocês podem também, aqui no chat, já está publicado esse link aqui, olha, que dando clique em cima desse link, vocês vão para o aplicativo. Ou ainda, se alguém quiser, apontando a câmera do celular para esse código QR Code, vai também para esse mesmo link. Então, enquanto vocês estiverem na sala conversando, vocês podem colocar as suas perguntas e observações nesse ambiente, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês? Muito rápido. O Cícero começou a fala dele com uma afirmativa extremamente poderosa, Cícero, e eu te agradeço por ela. Você falou assim: o homem, poderosa e simples, né? É tão simples quanto poderosa, ou tão poderosa quanto simples. O homem é o único animal que utiliza mais energia do que é disponível no corpo. Olha só, eu gostaria de chamar isso, então, falar, o ser humano não é só um animal. O ser humano tem algo mais do que o animal, que é o espírito.
e é desse lugar que vem a possibilidade de usar energia. Então, se assim somos, qual é o convite agora para nós trazermos essa humanidade, que é própria da nossa essência humana, para encarar a nova etapa de desenvolvimento? Então, com isso, eu deixo a pergunta a vocês para conversarem na sala. A partir dessa apresentação do Cícero Bray, que perguntas nós devemos fazer para estabelecer um diálogo mais amplo e democrático de toda a sociedade? Diálogo como esse que a Itaipu e o Cícero conseguiram colocar lá naquela região. Porque, veja, os agricultores, particularmente suinocultores, eles queriam produzir mais carne, porque o mundo está pedindo ao Brasil que forneça proteína animal. Ao mesmo tempo, os responsáveis pela hidrelétrica queriam garantir a qualidade da água, que senão compromete a possibilidade de gerar energia. E isso é um debate, é um falso debate que acontece em todos os lugares, como na Amazônia, como no Cerrado, como outros biomas. O que a Itaipu fez? Falou, ok, vocês agora vão usar tecnologia, a tecnologia do projeto Cultivando Água Boa, vocês vão produzir mais carne, vão produzir menos poluição e ainda por cima gerar energia própria, né? Então, é o ganha-ganha, aplicando tecnologia nesse processo, mas numa forma dialética, numa forma de diálogo com todos os produtores. Não uma imposição legal, mas um convite para trabalharem juntos, para se educarem juntos, e juntos eles estão conseguindo tornar o Oeste Paranaense o maior produtor de proteína animal do mundo e, ao mesmo tempo, ter a melhor água possível lá naquela região. Então, veja, democracia na sua forma e essência mais pura, na essência da conversa, em que as partes se encontram para resolverem juntas todas as partes do problema, né? Então, feito isso, eu agora peço ao Felipe, que está aqui nos dando um prestimoso apoio, de formar as salas e encaminhar vocês para as salas para construir essa pergunta. Quais são as perguntas mais fundamentais que nós devemos fazer para, juntos, enquanto sociedade, buscar as respostas? Felipe, agora é com você. Muito bom. Para vocês que ainda estão aqui na sala conosco, tem um convite que foi feito. Veja no celular, se você muda o local da tela no celular, passando o dedo, tem um convite que foi feito para vocês entrarem numa sala de diálogo. Então, se vocês quiserem participar da sala, por favor, aceitem esse convite, né? Se de qualquer forma vocês preferirem ficar aqui no auditório, ok também, sejam bem-vindos aqui no auditório, para aguardarmos. O tempo de sala é um tempo relativamente pequeno, então daqui a pouco o grupo que foi para a sala estará de volta. Se alguém estiver com dificuldade de acessar a sala, então, por favor, se manifeste, abra a câmera, fale conosco, e nós ainda ajudaremos para vocês irem à sala, caso queiram participar dessa conversa em grupos pequenos.
Olá, Olá, Luiz Felipe. meu nome. Isso, eu caí aqui no computador e voltei. E aí aqui está aparecendo que eu preciso ser atribuído Isso, na sala simultânea. Eu caí e voltei. tá bom. Felipe, Tech Host, por favor, leve o Luiz Felipe para uma sala com menos pessoas. Vitor também voltou agora e ele estava sozinho numa sala. Ele pede que seja conduzido a uma sala com mais pessoas. Hola Luis Felipe, te acabo de asignar la sala 5. Debiera aparecerte la invitación ahora. Tá, então, Vitor, aceite o convite para a sala 5. Não apareceu ainda o convite, mas vou aceitar. Obrigado pela ajuda, Wilson. Um bom dia para você. Bom dia, Vitor. Wilson, bom dia. Aconteceu o mesmo comigo que aconteceu com Fábio o Lúcio. Vitor. Ok, Fábio Lúcio, o nosso tech host, o Felipe, vai lhe atribuir uma nova sala com poucas pessoas. Víctor, estabas en la sala 20. Felipe, você vai receber o convite, sala 20. Por enquanto não veio convite nenhum, Felipe, mas não, estou... Víctor, te acabo de Agora asignar mesmo. la sala 8. Ok, obrigado. Vitor, foi. E Fábio Lúcio, sala 20. Parece que o Fábio ainda não foi. Tem um convite aí para você, Fábio? Ainda não. Pediu para eu aguardar ser aceito. Você está no computador, né? Não apareceu uma tela com um azul. Aceitar. Não. Talvez ele esteja atrás de alguma tela. Eu minimizei todas aqui, mas não. Não, né? Ainda não. Tá. Também é o seguinte, agora faltam 2 minutos e meio para eles voltarem. Tá? Fabio, te acabo de asignar otra vez la sala 2. Sala 2. Apareceu agora, gente. Obrigado. Ok, valeu. Obrigado, Felipe. Pronto, Fábio na sala 2.
Ok, nós terminamos o ciclo nas salas. Em 30 segundos, as pessoas estarão de volta. Cícero, eu estou recebendo aqui algumas contribuições no Mentimeter. Eu vou também pedir algumas falas, abrir a palavra para algumas pessoas, ok? Aí eu faço um conjunto de perguntas, Cícero, e depois você responde todas de uma vez só. Assim, tá bom. Muito bom. Bem-vindos de volta. É muito gostoso ver vocês voltando da sala do Zoom, voltam com os rostinhos, com um sorriso, né? Com uma experiência de diálogo relevante. É muito bom a gente estabelecer diálogos. É reconfortante estabelecer diálogos entre humanos. E eu vou abrir um pouquinho a palavra, rapidamente. Quem quiser trazer uma pergunta pela sua voz, quiser nos presentear com a sua voz, eu vou pedir que vocês vão aqui nas reações e façam levantar a mão. Isso em espanhol e em inglês também, como eu fiz agora. Apareceu minha mãozinha, né? Eu já tenho aqui uma pessoa que fez as reações. Quando vocês terminarem de falar, volta na reação e abaixa a mão. Tá? Então, eu vou pedir, eu estou aqui com Giuseppe, que fala português também, e Giuseppe, eu pediria que você muito rapidamente coloque a sua pergunta para a gente abrir a possibilidade de algumas perguntas virem pela voz. Eu vou também colher as perguntas que estão no Mentimeter. E se ainda alguém quiser colocar perguntas aqui no bate-papo, no chat, por favor, pode fazer também. Então, 3 lugares, levanta a mão e fala, coloca no Mentimeter ou coloca no chat. Vamos lá, Giuseppe, por favor, você está com a palavra. Ok, eu botei uma pergunta referente ao projeto que eu tenho para captar melhor a energia solar e armazenar num flywheel. Está aí nas perguntas. E outra pergunta que eu faço é como que a energia, né, que está no hidrogênio fica armazenada na glicose, e dessa maneira, na glicose, a gente sintetiza a água. Como que está se ensinando o ciclo da água nas escolas, como se fosse o ciclo do carbono ou do nitrogênio, como um elemento simples, e não como um elemento composto, né, que liga o etérico do oxigênio com a alma do hidrogênio, formando a água. Vou ver se eu formulo melhor pelo site correspondente. Bacana, Giuseppe. Pelo sorriso do Cícero, eu acho que ele já capturou aonde você quer chegar. Bacana a sua pergunta, muito boa. Eu estou ainda com um tempo para nós colhermos perguntas. Cícero, eu estou vendo aqui algumas perguntas do Mentimeter. Qual a importância da educação nesse processo de uma melhor democracia e autonomia? Pergunta muito oportuna, sempre oportuna, né? Sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. Depois, outra pergunta, como atenuar o nosso apetite energético? Né? Vida moderna está associada ao uso de energia. Como, talvez, atenuar ou moderar? Né? Tem uma outra pergunta aqui interessante, Cícero. A economista Kate Howarth trouxe o modelo do Dunnett, mostrando os limites para a economia. Há um teto ambiental e há um piso de bem-estar social. Por que é tão pouco conhecido e não usado como parâmetro de encontrar o caminho? E aí a gente tem esse exercício que começou a ser feito na cidade de Amsterdã, que está sendo feito um planejamento de longo prazo de políticas públicas em Amsterdã, usando exatamente o modelo da Kate. Né? Mais uma pergunta. Como podemos criar um ambiente, uma arena para atrair para o diálogo as pessoas e entidades para um novo modelo de desenvolvimento territorial? Ou do território? Talvez essa experiência de Itaipu possa responder, né? Tem algumas perguntas também no chat, viu, Vitor? Se você quiser também dar uma olhada nelas. Como fortalecer a rede entre os campesinos, agricultores, latifundiários, e considerar esse tripé da sociedade, economia e ambiente.
Então, é uma questão do diálogo, novamente, no campo, né? Essa falsa dicotomia entre grande produtor e pequeno produtor, eu acho que isso é uma falsa dicotomia. Todos os elementos têm alma, é uma perspectiva também bastante interessante, né? Nós não estamos falando apenas de uma materialidade estrita, nós estamos falando de uma materialidade contida em muitos níveis, né? Aqui acho que é uma pergunta interessante. Temos que mexer dentro da gente para sensibilizar o outro? É de dentro para fora? Além do ESG, Environment, Society and Governance, a importância de inserirmos um S de spiritual, ESGS. Bacana, né? Talvez se a gente entender essa dimensão, né? Que o ser humano é o único que usa mais energia do que o próprio corpo, né? Da onde vem essa energia? Vem dessa dimensão maior que somos, né? Todos os elementos químicos têm alma. Ou seja, várias perguntas nessa direção. Cícero, agora eu deixo com você a difícil. Tem uma pessoa, o Eduardo Marcic, que está com a mão levantada. Vamos também ouvir a pergunta do Eduardo, depois eu passo para você responder, Cícero. Eduardo, por favor. Ok, obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Bom dia. Eu moro há 40 anos na região da represa Billings e faço aqui as minhas caminhadas nessa região. E há alguns anos eu tenho observado o nível da represa, né, baixado muito. No verão, por exemplo, já não tem atingido os níveis que atingia antigamente. Eu vejo nas colunas de uma ponte aqui que fica no quilômetro 27 da rodovia dos Imigrantes, a marca na coluna, não é? Então, no verão, ela já não está atingindo mais essa marca na ponte. Então, o que aconteceu aqui na região é muita ocupação de área de manancial. Está acontecendo desmatamentos nessa região, né? A gente sabe que a represa Billings movimenta as pequenas usinas hidrelétricas de Cubatão, né? Henry Borden 1 e Henry Borden 2, não é? Então, o que eu observo, assim, um problema das cidades grandes, que são horríveis, né? As grandes migrações, bolsões de miséria na região do ABC, não é? Então, a gente vê, assim, que houve uma concentração grande de empresas em cidades enormes que geraram esses bolsões de miséria, né? Por que não existe um planejamento para distribuir melhor as empresas no Brasil em cidades menores, né? E para geração de energia elétrica, por exemplo, nós temos muitos rios, e podem ser construídas usinas hidrelétricas de pequeno porte também, baseado numa sustentabilidade, que não atinge um impacto ambiental grande, né? Então, eu vejo, assim, as cidades grandes, o ambiente para se viver na cidade grande cada vez pior, é horrível, né? As periferias, você não vê praças, árvores, trabalho de paisagismo, praças floridas, árvores, ambiente agradável, né? Integrado à natureza, né? Então, esse é um problema. Na minha opinião, uma solução, né, para a democracia e contra esse poder avassalador do capital é fazer uma distribuição melhor de empresas em cidades menores, mais sustentáveis, né, com usinas hidrelétricas menores, não provoquem impacto ambiental. Por que nos faz isso? Eu sou engenheiro também, Cícero, tem outros aqui também, né? Então, isso me preocupa muito, essa qualidade de vida péssima nas cidades grandes, né? Horrível, cada dia pior, não é? Obrigado, gente. Muito obrigado, Eduardo, pela colocação e pela proposição. Cícero, obrigado. Agora é com você. Nossa, professor, aqui é um peso, hein? Porque teve cada pergunta que até algumas fogem, assim, na minha própria compreensão do que eu tenho estudado, visto, trabalhado. Eu vou procurar fazer uma síntese de todos esses processos aí. Assim, independente da rota que você vá, pegando a primeira pergunta, que é uma pergunta super bem feita, sob o ponto de vista da rota em que a aplicação preferencial do hidrogênio, se ela vai na rota do alimento, se ela vai na rota da energia. Exatamente aí, quem fez a pergunta sintetizou aquela história de manter essas
essas linhas em equilíbrio, né? Esses eixos em equilíbrio. Tem momentos que pode ser que a produção de alimentos tenha necessidade maior, em determinados lugares tem necessidade maior de optar pelo alimento, outro pela energia, a gente tem que ter o discernimento de poder fazer as duas rotas, porque elas não são excludentes. Elas partem do princípio da existência desse elemento hidrogênio, que ainda não entrou na nossa cultura. No momento que entrar, muitas coisas vão ser revertidas, com certeza. Agora, me chama a atenção algumas outras abordagens, por exemplo, a abordagem em rede e gestão territorial, né? Não eu fiz mestrado em gestão territorial, então, para mim, é um tema que me mexe muito, porque os territórios são diferentes. A territorialidade é uma coisa maravilhosa, sob o ponto de vista da riqueza específica de cada território. Eu tive a felicidade de fazer 500 quilômetros a pé na Itália, em torno de Assis, e passando por todas as comunidades do caminho lá de São Francisco, eu via exatamente isso. Variava o macarrão, variava o condimento, variava a bebida, variava tudo dentro daquela riqueza do território que se repete na Itália, na França, na Alemanha. Todos cultivam muito as características territoriais. Em contrapartida, um grande movimento para universalizar tudo, para homogeneizar o consumo, para fazer todo mundo comer as mesmas coisas, para fazer. Então, são dois modelos. E a opção das pessoas, a opção das sociedades vai se dar por esse modelo mais cedo ou mais tarde. O que Itaipu fez foi constatar que no grande reservatório dela de 150 quilômetros quadrados de área, estava sendo atingido por uma poluição de resíduos orgânicos absurda. E aquilo ali estava perdendo a qualidade da água bruta que está em Itaipu. E não precisava fazer alguma coisa, foi fazer, em rede, chamando outros protagonistas. Essa história da rede é um elemento fundamental para poder se estabelecer. E aí vai a disponibilidade individual. As pessoas com disponibilidade de participar do jeito que for, da forma que for. Com certeza a internet está ajudando muito isso. Veja, eu já vi esse encontro nosso aqui com gente de tudo quanto é canto, reunida na mesma hora, no mesmo horário, conversando sobre o mesmo assunto. Quer dizer, isso aí são coisas que estão vindo junto com o despertar da humanidade para esse tipo de coisa também, não é só para controlar conta bancária, fluxo de dinheiro, o fluxo de produção, mas é também para poder deixar com que as pessoas possam fazer uso desses instrumentos, né, cada vez mais, para poder se entender, para poder dialogar, para poder conversar, aprender, inclusive, a conversar, esperar a sua vez, não remontar argumentos, não cortar, não dominar a fala, essas coisas todas que foi colocada aí também pelo professor Wilson. Então, esse trabalho em rede me parece resposta para várias colocações que foram feitas aí. Quando fala-se, por exemplo, na gestão específica dos alagamentos, dos acúmulos de água para poder fazer uso ou para irrigação, ou para energia elétrica, seja lá o que for, sempre o pensamento no uso múltiplo das águas. As águas não servem por uma coisa só, elas são criaturas tão fortes, tão espontâneas, tão necessárias, tão intimamente ligadas com a vida, que a fazer uso, por exemplo, como era feito anteriormente o uso exclusivo para a hidroeletricidade, não se podia nem colocar um barco no reservatório de Itaipu. Então, não podia criar peixe, não queria, sabe, coisas desse tipo, que não tem mais sentido você privilegiar. E trabalhar no uso múltiplo também dos recursos, né? E aí estão as vias de aplicação dos recursos, as populações que vão se utilizar dele. Então, você faz um pensamento muito mais composto, muito mais elaborado do que você seccionar o mundo em especialidades, em recurso A, recurso B, recurso C, tudo isso está interligado. Essa interligação é talvez a grande chave desse processo, entender esse complexo, se dispor a entender o complexo. E, finalmente, o trabalho individual de construção. Nós não podemos esperar, por exemplo,
que alguém venha resolver nossas coisas, embora eu desejasse muito ter um país que pudesse ter uma linha de planejamento. Nós não temos nada de planejamento há décadas. Planejamento consistente, de longo prazo, com revisões, com acertos das bases populacionais que fizeram esses planejamentos, né? Então, a gente vai mover muito ainda, e sofrer muito ainda, eu acho que vai sofrer. Nós estamos aí com, por exemplo, essa pandemia atual. Essa pandemia, o meu entendimento de vida é que nós destamponamos um ecossistema e libertamos um ser anti-vida humana. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que nos vacinar contra isso para poder sobreviver, mas a obra foi nossa, não foi do A, do B, do C, do sujeito que mora lá na China, outro mora no Equador, não importa de onde, foi o ser humano que atuou no meio ambiente e libertou esta coisa e ela veio. Agora, como viver com isso é uma evolução da ciência, né? Assim como todos os outros organismos que nos atacaram, né? Ebola, a AIDS, tudo que está aí na nossa história. Então, essa participação humana, popular, das pessoas, que não fiquem restritas à sua desilusão, à sua idade, à vontade de parar com tudo, tem que estar disponível. Acho que por aí cria um fio condutor que acaba amarrando essa posição. Com aquela questão, ninguém vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Nós temos que estar disponíveis e dar nossa colaboração de uma forma ou de outra, né, a participação. Muito bom. Cícero, muito obrigado por esse fechamento e por essa consideração. Isso traz de volta para o nosso ponto de partida, que é a democracia e a autonomia, né? E a autonomia, eu queria só destacar uma pergunta, e eu acho que a gente não precisa responder, porque a pergunta já é estímulo da Natália, que ela fala: como podemos cultivar um pensamento que investigue e crie perguntas para que nós não nos vendam respostas prontas, respostas pré-concebidas? Acho que esse é o convite. Eu quero, inclusive, voltar a lembrar de ontem. Nós estamos aqui com o Gerald Hafner participando hoje, no dia de hoje. Olá, Hafner, bom dia. Obrigado por você estar aqui conosco hoje. E foi a mesma conclusão que chegamos. Muito importante hoje, mais do que sair fazendo respostas, é construir as perguntas. Quais são as perguntas poderosas que nós precisamos fazer para que todos em rede, como o Cícero traz, todos juntos, descobrindo novamente a sua essência humana, possamos achar novos caminhos. Esses caminhos que os nossos ancestrais acharam responderam demandas dos ancestrais que haviam naquele tempo. Isso. E agora não é válido nós falarmos que eles fizeram tudo errado. Nós não estávamos lá. Claro. O que é que nós vamos fazer de certo? Vamos fazer perguntas poderosas. Então, eu sei que tem várias pessoas que ainda gostariam de usar a palavra, mas eu vou pedir que vocês continuem colocando no Mentimeter, continuem colocando no chat. Todas as perguntas que vocês fizeram estão sendo coletadas e nós compartilharemos com vocês todo esse material que está sendo coletado, né? Nós já estamos além das 12 horas. Eu vou pedir, então, agora que o Juan venha conosco e faça as palavras de encerramento desse nosso encontro de hoje. Por favor, Juan, tenha a palavra. Gracias, Wilson. Bom dia, boas tardes para todos. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Wilson, para todos que nos ouviram ontem. Me apresento mais uma vez, sou Juan Botero, trabalho na Fundação de Dinheiro e Consciência, de fato, impulsionando a banca ética brasileira. E eu estou muito feliz de ouvir pessoas diferentes do mundo todo e trabalhando nessas temáticas que são tão relevantes, e eu espero que seja uma base para conclusões concretas, para uma base de construção de um planeta novo. E, fechando o evento de hoje, eu queria fazer uma rápida agradecimento a Michael, a Wilson, com a facilitação impecável, com 3 idiomas, e todos por participarem ativamente desse espaço. E agradeço ao Cícero Blay por trazer reflexões importantes.
Então, trago duas reflexões importantes, especialmente com a manifestação da natureza, como alguns avisos já, né? Com alguns vínculos intrínsecos que, de fato, trazem o papel da democracia e da cidadania participativa para poder conduzir nossas sustentabilidade e permitir que a solução não venha de fora, se nós fazemos parte desse problema. Esse é o grande desafio que nós temos nesse momento. Então, voltaremos amanhã no mesmo horário, e amanhã teremos junto conosco o Joan Medet, da Espanha, o presidente da Fundação Dinheiro e Consciência, promotor da banca ética latino-americana, e a temática da democracia, autonomia e o papel do capital financeiro, que já tinha sido mencionado hoje. Nos nossos tempos, as demandas sociais são mais urgentes. E como podemos conseguir alcançar uma nova economia? Isso será no mesmo horário, 11 horas da manhã, no Brasil, Chile e Argentina, e 9 da manhã no México e 16 horas para os que estão na Europa. E para fechar, queria compartilhar mais uma frase, mais uma vez, de Rudolf Steiner, que conversa sobre essa relação entre o ser humano e o planeta Terra. E diz o seguinte: somente se concede ao homem o autoconhecimento verdadeiro quando, com amor, ele se interessa pelos outros. Somente se alcança o homem o verdadeiro conhecimento do mundo quando ele busca entender seu próprio ser. Muito obrigado e até amanhã.